Pessoal, eu vou colocar esse vídeo aqui no canal, mas já queria avisar que ele não é um vídeo cristão, né? Mas como eu trabalho com a verdade, com informações verdadeiras, eu acabei de assistir esse vídeo agora. Ele é um vídeo de entrevista, tá? É um podcast qualquer que eu não sei qual que é. E nesse podcast eles estão conversando sobre cirurgia bariátrica e eu ouvi e fiquei sabendo de. Já tinha desconfiança, né? Já conhecia alguma coisa, mas não desse jeito, né? Algumas coisas que acredito que são informações bem importantes, porque as pessoas não têm a noção do dano que causa na vida de alguém que faz a cirurgia bariátrica após a cirurgia e como é que segue a vida de quem fez esse tipo de cirurgia, tá? Muitas das vezes a propaganda, né, diz não, você vai emagrecer, né, você vai perder peso, vai ter uma qualidade de vida melhor do que o que você tem agora, né? Vai ser tudo muito bom. Só que pelo relato que nós vamos ver aí, a coisa não é bem assim como tentam vender, não, tá? E por isso eu achei importante colocar esse vídeo no canal, por causa exatamente das informações. Esse rapaz aí, ele acha que ele é um humorista, né? E é Gustavo alguma coisa que eu não lembro o nome dele direito. Acho que é Mendes, Gustavo Mendes, eu acho que é Gustavo Mendes. E exatamente, ele fez a cirurgia, se eu não me engano, tem 7 anos que ele fez a cirurgia. E ele refuta, inclusive, quem diz que fez a cirurgia e a vida tá maravilhosa após a cirurgia, tá? Então, se você vai fazer ou pretende fazer a cirurgia bariátrica, né? Ou se você tem algum familiar que pretende fazer a cirurgia bariátrica, eu sugiro que você indique esse vídeo aqui para a pessoa dar uma olhada nesse tipo de informação que eu vou estar comentando aqui. Eu acho que é bem relevante isso. Você tava bem gordinho, né? Você engordou muito, bicho. Eu engordei muito, porra. E você falou que se arrependeu de fazer a bariátrica? Me arrependi. Então agora você está ouvindo alguém que fez, né? Alguém que ouviu falar, alguém que fez a cirurgia bariátrica e está dizendo com todas as letras que se arrependeu de ter feito essa cirurgia bariátrica. Você vai ver que ele diz na entrevista que, inclusive, ele é uma pessoa que tem acesso à informação, né? Não é um leigo. Mas mesmo assim, se arrepende. Olha só, eu vou abrir o coração contigo, porque como tu é um colega, eu não vou ser simplista com você, não, porque nós temos tempo pra falar disso. Então, vou dizer o seguinte. Eu digo que me arrependi muito pra deixar claro para as pessoas que querem fazer achando que é festa, que é oba-oba. Pra que fique Ouçam as palavras dele para as pessoas que pretendem fazer achando que é festa, que é oba-oba. Por que eu estou dizendo isso? Eu já sabia de algumas coisas, né? Inclusive, a pessoa, após fazer esse tipo de cirurgia, ela se coloca numa situação em que ela nunca se viu na vida dela. Os primeiros meses é uma coisa empolgante, perde peso, você fica empolgado e tudo, mas você vai ver no decorrer desse vídeo que existe inclusive um índice de suicídio. É exatamente isso.
de pessoas que fizeram esse tipo de cirurgia. Por quê? Vou explicar por quê. E ele vai falar um pouco a respeito disso também. Porque baixam todos os níveis das vitaminas necessárias para o seu corpo, para o seu cérebro funcionar normalmente. Então o indivíduo começa a entrar em depressão, entendeu? Entra-se em depressão após esse tipo de cirurgia. Ah, mas por quê? Ah, não é com todo mundo. É, com todo mundo sim, tem as fases. Tem as fases de quem fez esse tipo de cirurgia, né? Tem a fase que é empolgante, tem a fase que é a fase dos vícios, porque você começa a tentar fugir da depressão que vem, mas a depressão que vem não é simplesmente pelo fato do mundo espiritual não, pessoal. É porque você perde a capacidade de absorver, tá, as vitaminas necessárias para que o seu corpo e a sua mente se mantenham sadios. E naturalmente, como uma defesa de Deus, afastando, né, a depressão da pessoa através da química que o corpo absorve. Só que após fazer essa cirurgia, é retirado da pessoa, do indivíduo, essa capacidade de absorver essas vitaminas. Então, é só uma questão de tempo, vai vir a depressão. E muitas pessoas dessas acabam por retirar a sua vida em um momento em que não estão entendendo o que está acontecendo. Elas não entendem que vai haver uma mudança drástica quimicamente no corpo delas, tá bom? Eu achei importante demais esse tipo de vídeo por causa disso. Essa informação eu acredito que é muito importante, tá? Pessoas não podem fazer cirurgia bariátrica sem entender como é que é o processo e sem entender que isso pode levar ao óbito de uma maneira ou de outra. Claro que não é fácil. Eu gasto muito dinheiro por mês para ter qualidade, para ter um mínimo de qualidade de vida. Mas eu Ponto de atenção. Você hoje tem muito dinheiro para gastar por mês para manter o mínimo de qualidade de vida? Ele tem. E você? E eu, se eu fizesse uma cirurgia dessa, você acha que eu tenho muito dinheiro para gastar por mês, mensalmente? Por eu ter feito uma cirurgia dessa para eu manter o mínimo de qualidade de vida? Obviamente que não. Então aí a gente já elimina, né, 95% dos candidatos à bariátrica, né? Por quê? O que acontece? O que eu vejo? As pessoas preferem, ao invés de fecharem a boca, caminhar, fazer um exercício, pedalar. Ah, mas é difícil. Pois é mais difícil depois você ficar numa condição subnutrida, né, de uma dependência a vida inteira, o resto da sua vida, né? Isso não é nada legal. E isso é quase como você vegetar em vida. Então presta bem atenção no que está sendo dito nesse vídeo, para que você não tome uma decisão e depois, como ele, que tem condições de se manter, tá, mensalmente gastando muito dinheiro para manter o mínimo de qualidade de vida, né? Ao contrário de todos nós que não temos essas condições assim. Então é necessário analisar bem o tipo de decisão a ser tomada. tenho essa condição. Hoje você gasta esse dinheiro. Ainda hoje. Muito, pô, Faz imagina. quanto tempo que você fez a bariátrica? Tem, vai há 7 anos. 7 anos. E ainda gasta hoje. Muito de vitamina, de tudo. Tem um amigo querido, que é o Padre Fábio Marinho, sem chamar ele aqui. É um sucesso, é o padre do TikTok. O Gustavo se arrependeu de bariátrica? Falei com isso, eu acho que é maravilhoso, indico pra todo mundo. Eu falei assim, padre. Olha o que ele está dizendo. Tem um amigo dele, que é o padre, né? Que esse padre diz para ele que é uma coisa maravilhosa ter feito bariátrica, e preste atenção no que ele disse
que falou para o padre que o padre tem só 1 ano de bariátrica, que ele não sabe nada e que a conta ainda vai chegar. Você fez. Você não sabe nada. Plataforma nova 50 grátis. é uma Não praga. precisa fazer nenhum depósito após o cadastro. Coisa desgraçada, tá repreendido. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. É meu amigo, e ele fala assim, não, ele tava no podcast e falou assim, o Gustavo se arrependeu de bariátrica? Falei com isso, eu acho que é maravilhoso, indico pra todo mundo. Eu falei assim, padre, tem 1 ano que você fez. Você não sabe nada. Calma, a conta vai chegar. Primeiro ano, meu querido, a gordura saiu, você tá magro, você tá voando, você tem disposição, você dorme bem. Eu roncava pra cá. Ele vai xingar aí. Eu vou tentar evitar esses momentos, mas fica um pouco difícil, porque eu mesmo que tenho que ficar clicando na tela do meu celular, né? Mas ele descreveu bem, né? O primeiro ano você tá voando, é empolgante, você roncava, você diminui muitos efeitos ruins que você tinha em decorrência da sua obesidade, da sua gordura que você não quis tratar fazendo exercício. E aí você acha que ir para uma mesa de cirurgia é a melhor solução e é o caminho mais fácil. Só que é aquele mais fácil que vai custar muito, mas muito caro depois. Tá baixo, ele não absorve mais como ele absorveu outra hora. E tem muitas coisas que você não ouve falar e você acha que... Por quê? Porque você tá sem vitamina nenhuma, cara. Teu corpo tá baixo, ele não absorve mais como ele... Você está sem vitamina nenhuma, teu corpo está baixo. Lembra do que eu falei no início do vídeo? Então, o teu corpo não absorve mais inúmeras vitaminas extremamente necessárias à sua saúde, para que você se mantenha vivo e saudável. Você então entende que após uma cirurgia bariátrica é semelhante a você ter uma doença grave ou autoimune para o resto da sua existência. Ele vai dizer aí que ele, né, eu não lembro se ele disse já, tinha que ficar indo ao hospital periodicamente, como se fosse uma pessoa para fazer hemodiálise. Para quê? Injetar vitaminas na veia, tá? Para manter a sobrevivência dele. outra hora. E tem muitas coisas que você não ouve falar e você acha que é só de desânimo, você vai deixando pra lá, quando você tá com as vitaminas na casa do caralho. É muito pesado. Bom, pessoal, eu não vou cortar essa parte, eu tinha avisado no início do vídeo, né? Não é um vídeo cristão, né? É o linguajar desse pessoal mesmo, mas eu acredito que vale a informação, né? Como ele está dizendo aí, não falam exatamente como funciona depois, como tudo, pinta-se um quadro muito bonito, né? E fazem as pessoas desejarem esse tipo de cirurgia, mas o preço é alto. E não te avisam sobre muitas coisas. Não te avisam sobre os alimentos que passam a fazer mal. Não te avisam sobre os alimentos que passam a fazer mal. Por quê? Porque antes o seu corpo estava em perfeitas condições, tanto é que você engordou, né? Mas agora não. Você tirou um dispositivo do seu corpo que inclusive fazia a filtragem de substâncias nocivas à sua saúde. Então agora vão ter inúmeros alimentos que vão literalmente fazer você passar mal. E você jamais vai conseguir comer novamente do mesmo jeito que você comia antes. Então preste atenção, eu estou gravando esse vídeo, né,
que eu acho de extrema importância. Vale mais a pena você fazer exercício, você caminhar, você se esforçar. Começa devagarinho, 30 minutinhos por dia, mas faça alguma coisa. Cuidado, né? Nem toda cirurgia é tão benéfica assim, tá? Você vai trocar um tipo de vida por outro estilo de vida, e que talvez seja bem mais limitante do que você tem agora, caso você não queira se esforçar. Porque você nunca sabe, entendeu? Aí eu tenho uma anemia pro resto da vida. Aí eu não posso cair de bicicleta aqui. Qual o risco de eu falecer? Porque eu não. Uma anemia para o resto da vida. O seu sangue já não tem mais força igual tinha antes. Você vai ficar uma pessoa com deficiência de vitaminas e minerais, uma anemia profunda para o resto da sua vida. Você entendeu porque ele diz que ele gasta muito dinheiro por mês para manter o mínimo de qualidade de vida? E olha que ele já tem 7 anos de cirurgia bariátrica. Isso não falaram para ele, né? Antes. E sangue aí. Caramba. Ué, tem que. E eu sou um cara com acesso a conhecimento, com acesso a coisas, mas não é fácil, bicho. É uma. Então, assim, então eu digo que me arrependi, porque de fato me arrependi, mas para que a manchete fique clara para as pessoas que não é. O Matheus Ceará foi aqui que ele falou. Foi aqui que ele Foi falou. aqui que ele falou. Ele falou exatamente isso. Porque eu comecei a falar disso e ele falou, eu falei assim, cara, Matheus, é importantíssimo você falar, porque as pessoas vendem um lado que ninguém fala, entendeu? Ele falou da falta de vitamina, que ninguém tinha avisado ele, que ele não sabia Cara, que disso. essa propensão pros vícios. Ponto de atenção. Você prestou atenção? Prestou atenção no que ele acabou de falar agora? Começa a despertar na pessoa a área em que aflora o desejo e os vícios. A pessoa começa a beber, a pessoa começa a despertar aquela coisa que tem animal no ser humano de procurar algum tipo de alívio que venha aliviar a deficiência que o corpo e a mente agora estão sentindo pela falta de todas as vitaminas que o corpo não pode mais absorver. E aí é gerada, preste atenção, o que eu estou te ensinando agora, é gerada quimicamente a depressão. Então eu gostaria também de fazer um adendo aqui e te explicar. Você entendeu agora por que ninguém que toma remédio de depressão, a pessoa fica curada da depressão? É exatamente por causa disso. O próprio remédio de depressão causa uma dependência química e vai aprofundando cada vez mais a depressão ao longo do tempo. Você pode reparar que muitas das vezes as pessoas que tomam remédio de depressão, ao longo do tempo e do uso e da quantidade, ela tem que voltar no médico. Para o quê? Aumentar a dosagem. Só que também não avisaram para essas pessoas que o uso prolongado desse tipo de remédio, isso é uma informação que eu estou te dando, que eu conheço, tá? Eu, infelizmente, tive uma colega que trabalhou comigo. Não é uma história do YouTube, não. Eu tive uma colega que trabalhou comigo na ambulância, trabalhou comigo socorrendo pacientes, que retirou a sua própria vida por causa de depressão. Então isso não é uma brincadeira. Eu não estou inventando uma história para você e justamente eu estou aqui gravando esse tipo de vídeo para que esse tipo de informação importantíssima chegue até você de uma forma que você consiga entender, tá bom? Antes de você fazer esse tipo de cirurgia, veja bem o tipo de coisa que isso pode causar. Não é uma brincadeira. Então, vale muito mais a pena você se esforçar e cuidar do seu corpo
do que você ter que passar por um processo desse. E daqui a pouco, os seus entes queridos vão estar chorando a sua perda. Você começa a beber muito mais. O Matheus não bebe mais. Ele não bebe. Não bebe. Mas ele bebeu, teve essa fase aí. Todo mundo, né, cara? Tem essa fase aí, começa a beber muito mais e ele vai dizer agora uma coisa muito importante, que é o quê? Olha, dá uma olhada aí nos bariátricos que você conhece. Vê se eles não bebem todo dia. Gente, olha pros bariátricos que você conhece aí. Quantos não bebem todo dia? Olha aí pra tu ver. Por quê? Porque o álcool é o primeiro antidepressivo do mundo, é o álcool. Entendeu? Então, o álcool, que também é a porta de entrada para todas as outras drogas, ele serve como antidepressivo, mas na verdade você está abrindo a porta de um abismo, não só para o seu corpo, como também para a sua alma, porque você está sendo influenciado pela falta da química que Deus tinha colocado no seu corpo naturalmente e da imunidade que Deus fez com que se reservasse, se criasse no seu corpo, né? E agora foi retirado por causa dessa cirurgia, né? Que é uma cirurgia muito invasiva, tá bom? A recuperação também não é fácil. E aí então o seu corpo começa você vê como é que o cérebro, né? Ele é uma coisa fantástica. O cérebro começa a procurar caminhos, ele começa a procurar saídas para que o corpo não sofra tantos danos assim. E o cérebro, também influenciado pela falta dessas químicas que regulavam, preste atenção, pela falta dessas químicas que regulavam também o cérebro começa a te induzir a fazer coisas que vão te levar a óbito. Tem uma propriedade meio que ajuda nisso, porque ele dá aquela alegria do começo. Só que, cara, você não tem controle, ele vai pra outros lugares, né? Mas as primeiras... Entendeu? Aí o álcool serve de porta de entrada e, como ele falou, você não tem controle, vai para outros lugares. Aí o cérebro começa a abrir como se fossem portas ou portais na sua mente e você começa analisando possibilidades de como fugir daquela depressão que antes você não tinha. Aquela espécie de mal que agora está impregnando a sua cabeça. Aí você começa a pensar, bom, eu tenho que fazer alguma coisa. O seu cérebro começa também influenciado, começa a manipular você e dizer assim, olha, a gente tem que fazer alguma coisa para sair desse buraco que nós nos enfiamos. Qual que é a solução? Quem sabe se a gente não sair desse mundo juntos, a gente não resolve essa parada. E é por isso que eu estou gravando esse vídeo, para que você não caia nesse erro, não cometa esse erro. Estude sobre o que você vai fazer antes. É o que eu procuro fazer. Uma tacinha de vinho é ótimo, putz. É muito louco que ninguém imagina, porque, pô, a gente vê você hoje, você tá super bem depois da bariátrica, tá, porra, tá em forma, cara. Passar um pouquinho, porque ele xinga nessa parte também, né? Vamos ver se eu consigo pegar mais alguma coisa desse vídeo. Esse cara, caramba. Não tô comparando, não. Claro que a hemodiálise é uma coisa muito, muito pior, muito mais violenta. Mas falando assim, naquela espera ali de ficar passando soro, não sei o quê. É foda, bicho. É muito. Caramba, não. Claro que a hemodiálise é uma coisa muito. Eu tive que ficar de 10 em 10 dias eu tinha que ir pro hospital, ficar um dia inteiro no hospital como alguém que faz hemodiálise, cara. Caramba. Não tô comparando, não. Claro que a hemodiálise é uma coisa muito, muito pior, muito mais violenta. Mas falando assim, naquela espera ali de ficar passando soro, não sei o quê.
E aí? A vida que você leva hoje, a logística de vida que você leva hoje, comporta você ficar indo de 10 em 10 dias no hospital por causa de efeitos colaterais das deficiências que começaram a aparecer no seu corpo em decorrência da cirurgia que você achou que era a 7ª, ou a 8ª, ou a 9ª maravilha do mundo para você e seria a solução dos seus problemas? Foda, bicho. É muito detalhe. Eu sempre digo o seguinte, se eu tivesse conhecido... Como eu já havia dito antes, não é um vídeo cristão, me perdoem pelos xingamentos, mas a informação é mais importante do que os xingamentos dele, tá bom? E aí ele vai dizer em seguida a respeito de se ele tivesse conhecido antes uma terapia aí que ele fala que conheceu, provavelmente ele não teria feito a cirurgia. Ia antes, eu não teria chegado no peso que eu cheguei pra precisar da bariátrica, entendeu? Então quer dizer que se você se esforçar um pouco, ele falou de uma terapia, né? Mas se você se esforçar um pouco, você centrar a sua mente e você procurar regrar um pouco mais no seu dia a dia, a sua alimentação, cuidado com o seu corpo, você não vai engordar a ponto de precisar de uma cirurgia dessa e não vai ter que sofrer todas essas consequências das quais eu estou falando até agora, inclusive o desejo de retirar a própria vida. Eu conheci a terapia porque você tem que fazer 5 sessões. Olha aí que ele está revelando uma coisa muito importante que não falam, inclusive para os candidatos a esse tipo de cirurgia. Essa informação que ele está dando, que ele vai dar agora, eu acredito que é muito importante, é importantíssima, né? Que não é falada, inclusive, para os candidatos à cirurgia bariátrica, que é o quê? Eles fazem essas 5 sessões para saber se você tem tendência a suicídio. E se você tiver, se eles perceberem nessas tais sessões, você não é liberado para fazer cirurgia. Eles provavelmente inventam qualquer outra desculpa, diz que você não está preparado, seu corpo não vai resistir, tarará, tarará. Mas, na verdade, é porque eles sabem de como é drástica, como é invasiva, como é perigosa a mudança que essa cirurgia causa na vida do indivíduo. Logo antes de fazer a bariátrica. Só que o que eu não sabia, o que eles não contam, é que eles fazem essas terapias para investigar se você tem tendência a suicídio. Entendeu? Se você tiver tendência, eles não te liberam para cirurgia. Porque você pode usar ela pra... né? Claro. Como eu disse, é um baque muito grande no psicológico, na química do corpo, né? E, consequentemente, você acaba ficando vulnerável espiritualmente também. Agora, tu imagina só, por causa de uma cirurgia, você pode acabar retirando a sua própria vida. E você tinha o intuito de preservá-la, né? Então, cuidado, estude, tenha conhecimento das coisas. Eu tenho uma amiga minha que faleceu com... acho que ela não tinha 10 dias de cirurgia. Ela
bebeu água, comeu carne de churrasco, cara, um pedaço, a história toda, e aí a pessoa, né, enfim, fica com medo. Ouviu o que ele falou? A pessoa ainda estava com a mente antiga, porque o corpo recebeu uma freada muito forte, muito rápida. Não deu tempo de processar tudo aquilo que aconteceu. A pessoa ainda fica com a mente antiga por alguns momentos, só que enquanto isso, a mente dela já está se transformando, o corpo dela está se transformando rapidamente e nada disso é avisado para ela. O que acontece é que a pessoa com a mente antiga vai fazer o quê? Ter comportamentos antigos. E aí ela comeu um pedaço de carne de churrasco. Que aconteceu, como ele falou aí, com as palavras dele, estourou ela toda por dentro, né? E ela provavelmente com medo de contar que tinha feito aquilo, porque a pessoa fica sentindo culpa. Imagina, você começa a sentir culpa em comer uma carne de churrasco, que sim, pode te levar a óbito. E aí, com certeza, essa moça chegou ao óbito porque comeu uma carne de churrasco. Fez aquela merda, porque você come no impulso, né? Então, assim, se deu mal. Mas então eu me apaixonei pela terapia, e me fez muito bem. Olhar para o repertório emocional que eu tinha adquirido. A minha mente, o meu inconsciente me coloca de frente para aquelas pastas onde está a minha vida, a minha análise sobre quem sou eu. O que ele está dizendo aí é que a terapia serve como algo que te coloca de frente com o seu eu, para você analisar quem você é, para você se conhecer. E eu digo que não há maneira melhor de você se conhecer, de você conhecer o seu corpo, conhecer a sua mente, a sua alma, o seu espírito, do que você se entregar ao Senhor Jesus Cristo e conhecê-lo dia após dia, e conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo todos os dias. A melhor decisão que você pode fazer é entregar a sua vida a Cristo Jesus como Senhor e Salvador, resgatador da sua alma, tá? E aproveita essa oportunidade para dizer que não existe essa coisa de eu aceitei a Jesus. Nós somos carne, somos fracos, somos de barro, carbono, né? Nós temos que dizer, Senhor, por tua misericórdia, eu peço que tu nos aceite, que tu me aceite. Sou fraco, sou sujo, pecador, carne, barro. Mas se o Senhor quiser, se o Senhor me aceitar, eu entrego a minha alma ao Senhor. A partir de hoje, eu gostaria que o Senhor comandasse, direcionasse a minha mente, a minha vida, o meu corpo e o meu coração. Para a tua glória, eu me entrego ao Senhor. Me aceita, por favor, em nome de Jesus. Amém. Então, essa é a melhor maneira de você se conhecer melhor. Terapias, você vai muitas das vezes estar pagando alguém para conversar com você. Ao passo que quando você conhece Jesus, o autor e consumador, não só da fé, como também da vida, você passa a ter ali o autor da vida. E ninguém melhor do que ele para responder todos os seus questionamentos. Todos os seus questionamentos. Tanto de corpo, quanto de alma, quanto de mente. E todos os dias. E assim eu tenho feito a minha vida inteira. E não me arrependo. Tá bom? Vamos terminar aqui o vídeo. Organizar aquilo, entendeu? Então agora Que as pessoas têm que saber sobre isso. As pessoas têm que se tocar. Como o rapaz do podcast aí está dizendo, né? Eu trago para o meu canal esse tipo de vídeo porque eu acho de uma extrema relevância essa informação,
tá? Não sou fã desse humorista, não sou fã desse podcast, não gosto de podcasts, mas eu vi nesse vídeo uma informação extremamente relevante para que vidas sejam preservadas e para que Deus, de alguma forma, faça esse conhecimento chegar até você, para que você não tome uma decisão errada na vida, que vai mudar drasticamente o resto da sua vida e bem provavelmente vai encurtá-la mais do que se você tivesse tomado outras decisões antes da cirurgia. De fazer uma bariátrica, alguém mandar essa informação, que ninguém fala, né? Pois é, a única informação que eu tinha é que o único que eu conheci que tinha feito bariátrica era meu irmão. E a única informação que eu fui buscar com ele era se ele tinha morrido ou não. Ele não morreu, eu falei, vou fazer. Viu só? Um leigo, e olha que ele não era leigo, mas era leigo no assunto. Ele disse que tem acesso à informação. Mas você viu que não importa o nível social das pessoas, dependendo de qual é o nicho, qual é o mercado, qual é o rol de relacionamentos que essa pessoa tenha, ela não tem as informações necessárias para gerir a vida dela de uma forma saudável? Não tem, não consegue. Então ele foi procurar informação com o irmão dele, que você vai ver que também não seguiu regras necessárias para que fosse bem sucedido depois. O irmão dele, pelo que ele fala aí, está bem hoje, também já passou por alguns maus bocados, né? Mas são pessoas um pouco mais esclarecidas do que a população em geral. E na cabeça de leigo dele da época, bom, meu irmão não morreu, então eu vou fazer. Tá tudo certo. Tá ótimo, tá todo mundo que a valendo. gente vê que faz emagrece. O único que eu conheci que tinha feito bariátrica era meu irmão. E a única informação que eu fui buscar com ele era se ele tinha morrido ou não. Ele não morreu, eu falei, vou fazer. Tá tudo certo. Tá ótimo, tá todo mundo que a valendo. gente vê que faz. E é assim mesmo, tá? É desesperador almoçar comigo porque é 2 garfadas e acabou, assim. Já era. Eu aviso Não pro dá garçom. prejuízo, né? Não. Dá pra dividir de boa o prato. Tranquilo. Porra. E aí o que acontece? Ele falou assim, você vai ficar satisfeito. Se você ficou satisfeito, suja. Tipo, joga refrigerante em cima. O que ele está falando aí, pessoal, é que essa informação que o irmão dele deu para ele, né, após a cirurgia, a respeito de alimentação, né? Ele diz aí, como o seu corpo já não é mais a mesma coisa, nunca mais vai ser, você fica satisfeito literalmente com uma garfada, uma colherada de qualquer coisa. Então, para que você não cometa o erro mortal, e literalmente pode ser o erro mortal, você dá uma colherada, uma garfada em alguma outra comida ou na mesma comida que está no seu prato que você não vai comer mais, ele está ensinando ali o que o irmão dele ensinou para ele. Suja o prato, joga refrigerante em cima, joga uma bebida, que aí você não vai querer comer aquilo, porque se comer, pode ser que tenha algum problema bem sério. Por quê? Porque as pessoas normais vão continuar comendo. Se você continuar ali conversando, porque ninguém chega, dá uma mordida e sai. Você vai continuar conversando, você vai pegar mais uma batata. Você vai conseguir dar uma outra mordida. E o estômago é elástico. Então você tá satisfeito, tira a comida da frente. E eu sou assim, acabei de comer, vou tirar daqui. Pra não... Por isso que eu não engordei de novo. Bem, pessoal, acredito que a informação foi passada de um modo bem claro, né? Eu gostaria, sim, que se você tem alguém que é gordinho, gordinha na família, né? E está empolgado aí em fazer essa cirurgia, passe esse vídeo para essa pessoa, porque ao contrário do que talvez essa pessoa esteja pensando, isso pode ser uma coisa que vai determinar não um novo começo para ela, mas o fim dela mais rápido, tá bom? Então, Deus abençoe a todos que viram esse vídeo até aqui. Muito obrigado.